Vamos falar, das regras básicas de um condomínio que são definidas por leis, convenções, regimentos internos e outras normas. A finalidade é garantir a boa convivência e a segurança dos moradores. E os síndicos são figuras importantes na gestão dos condomínios. Condomínio é uma forma de propriedade em que os donos de unidades individuais compartilham a posse e a responsabilidade por áreas comuns. Esse conjunto de casas ou apartamentos é gerenciado pelo síndico, que tem a missão de cuidar das ações e conflitos em benefício dos condôminos. Costumeiramente, as infrações cometidas são infrações de perturbação de sossego, danos provenientes de filtrações, estacionamentos em locais inapropriados, e essas são normalmente infrações cometidas por esses condôminos que estão estabelecidos tanto na convenção, no regimento interno e também no Código Civil. O síndico é o administrador escolhido para defender e zelar pelo patrimônio físico, bem como manter o ambiente favorável e boa convivência entre os moradores. Ele representa ativa e passivamente os proprietários, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses do condomínio. Ser responsável pela administração e execução das decisões do conselho condominial não é uma tarefa simples. Em caso de um morador cometer alguma infração ou ser notificado por problemas internos, o ato de comunicar ao proprietário sobre o que estabelece as regras e normas do local nem sempre é bem interpretado. O síndico, muitas das vezes, ele só está levando ao condômino que está cometendo aquela infração, muitas das vezes o que está disposto na convenção, no regimento interno ou até no Código Civil. Então, a gente não é uma coisa pessoal, é uma coisa do síndico, é simplesmente a gente só está aplicando as regras estabelecidas na convenção daquele condomínio. Para evitar contato direto com os moradores, para avisos e ocorrências, os aplicativos de mensagens são boas ferramentas e também garantem uma maior interatividade com os proprietários. Hoje a tecnologia, por meio dos aplicativos de mensagem, facilita muito o trabalho do síndico, da administradora e do departamento jurídico, porque é um trabalho conjunto. Então, quando tem uma infração, normalmente esse condômino ele pode ser notificado por WhatsApp, pode ser notificado pelo e-mail, pode ser notificado por meio de carta. Então, a gente normalmente notifica esse condômino por essas vias, justamente para evitar muitas vezes o conflito. Às vezes tem um condômino que está um pouco mais nervoso, está um pouco mais acalorado e acaba levando aquilo para o síndico, levando toda aquela pressão que ele tem para descontar no síndico uma coisa que não tem nada a ver. Então, o síndico ele só leva aquelas informações do que está disposto no regimento interno. Então, para facilitar, hoje os meios digitais facilitam muito o trabalho dessa comunicação. Para o cumprimento das regras dentro de um condomínio, direitos e deveres dos moradores e também dos síndicos precisam ser respeitados. Mas quando as reclamações extrapolam e ferem a convenção aprovada pelos moradores, muitos dos casos vão parar na polícia e até mesmo na justiça. Direitos e deveres dos moradores, em regra, eles estão previstos de maneira muito taxativa na Convenção do Condomínio, que é o conjunto de regras que todo condomínio tem. A primeira regra, a mais importante, é você pensar no outro. Então, a partir daí, se você está utilizando o seu apartamento com som alto e você está incomodando outro, você está cometendo automaticamente uma infração condominial. Geralmente, ocorre esses episódios assim, as pessoas estão muito alteradas, utilizando o salão, ouvindo música até altas horas, e isso traz uma série de perturbações. E aí, para os demais moradores e também para o síndico, que se vê ali na obrigação, o síndico, o subsíndico, de tomar as providências, e muitas vezes esse contato acaba gerando riscos à própria integridade física deles. Casos de confusão, desentendimentos e falta de respeito ocorrem com muita frequência. Em Campos, um subsíndico foi morto a tiros durante uma discussão com um morador por causa de um vazamento de água em um dos blocos. O homem foi preso em flagrante e já está na casa de custódia Dalton Crespo de Castro. Situações de conflito levadas ao extremo tornam ainda mais delicado o trabalho dos administradores. Infelizmente, nós estamos de uma verdadeira escalada de violência dentro dos condomínios. São episódios frequentes,
São episódios lamentáveis que buscam muitas vezes ameaçar a própria integridade física e até a sanidade mental daqueles que são os prepostos do condomínio. E aí a gente fala de síndicos, nós falamos de subsíndicos, nós falamos de conselheiros fiscais, nós falamos de advogados, de administradores de condomínio que, ao fazer valer as regras, ao cumprir a convenção, muitas vezes sofrem intimidações, agressões físicas e verbais.